E nossa querida Rumiko Takahashi voltou à ativa já tem algum tempo e ela já está publicando um novo mangá, eu acho que atualmente está no volume 2. E eu queria trazer para vocês as minhas primeiras impressões a respeito desse novo mangá dela, que é o mangá Mal. Você que leu aí o título e achou que talvez poderia ser uma certa crítica ou que eu não gostei da história, você está enganado, não é exatamente isso, mas eu vou explicar o porquê do título. Basicamente a gente sabe como é que a Rumiko trabalha. Todas as histórias dela seguem um certo plot específico, que é coisas envolvendo yokais, duas pessoas que se encontram ocasionalmente e aí por um objetivo maior se unem e com o passar do tempo começam a despertar um certo sentimento. E no Yasha, que é um dos trabalhos mais famosos dela, fala exatamente sobre tudo isso que eu acabei de comentar contigo, tem todos esses aspectos e Mal é mais um desse mangá, dessa história, né, que ela trabalha, que está enveredando por esses caminhos, mas que talvez futuramente possa ali pegar outro estilo, mas ao que parece, por enquanto está tudo indo nos conformes do plot da Rumiko Takahashi Sensei. Bom, mas enfim, vamos comentar aqui sobre o que se trata Mal. A gente tem a história, nós acompanhamos a vida de uma garota chamada Nanoka, e ela é uma colegial normal, é uma história simplesmente comum e bastante trivial. Basicamente a gente lembra um pouco da Agome, né? A gente tem essa analogia. Então basicamente nós acompanhamos a história da Nanoka e ela acaba por um determinado momento ali da vida dela, que ela até conta no início, ela já tá meio que falando sobre isso, dizendo que ela já estava morta. E aí a gente percebe um pouquinho mais na frente que ela vai contar detalhadamente essa história. Ela não é uma morta-viva nem nada do tipo, mas ela conta que em um determinado dia que ela estava passeando com os pais dela, ela acabou sofrendo um acidente de carro, onde todo mundo ficou ferido e sei lá, aparentemente ela saiu ilesa de dentro do carro e ficou de frente com um portal, que era meio que uma rua comercial. E dentro desse portal tá o grande boom de toda a história, o cerne de tudo que vai acontecer está dentro desse portal. Mas ela acaba voltando para essa rua comercial e ela acaba passando esse portal que o leva para um outro universo, para uma outra era do Japão, que é a Era Taisho. A Era Taisho era basicamente a Era da Justiça e era a era onde as coisas eram mais antiquadas, um período bem mais antigo em relação ao que ela vivia atualmente. E é nesse momento que ela encontra o Mal-sama, que é um ocultista, alguma coisa assim do gênero, e ele trabalha com essas coisas de yokais. Ele mata yokais para preservar vidas humanas e sarar pessoas que estão machucadas, essas coisas do tipo. E a gente lembra um pouquinho do Inuyasha. Eles acabam se encontrando no momento em que a Nanoka ela encontra uma pessoa, aparentemente era uma pessoa, só que ela vem a se transformar num grande grilo, sei lá, uma espécie de monstro que acaba atacando ela, e ela perde uma das mãos, um dos braços, e é uma parada bizarra. E é quando o Mal aparece para poder salvá-la. E é assim que nós entendemos um pouquinho quem é o Mal, só que muita coisa sobre ele ainda é dissertada, tipo o fato dele ser uma pessoa que foi amaldiçoada por um gato demoníaco, gato demônio, algo do tipo, e ele está indo de encontro a esse gato, ele precisa se vingar, alguma coisa assim do gênero, então ele está nessa jornada em busca desse gato. E aí, para ficar mais interessante, que é uma coisa um pouquinho diferencial desse mangá, é quando o Mal começa a questionar sobre a vida da Nanoka. E ele começa a falar que ela não é humana, mas sim um monstro. Isso meio que deixa a Nanoka, caramba, o que esse cara tá falando? De onde ele tirou esse absurdo? E é quando depois desse incidente, os outros dias dela passam a ser totalmente diferenciados e totalmente bizarros. Eventos acontecem, o fato dela correr muito rápido, ou dela conseguir pular para cima de um prédio de vários andares, e ela começa a se questionar o que estava acontecendo, e quando ela percebe que provavelmente ela pode ser um monstro, ou pelo menos ela tem a aparência de um monstro, mas isso se deu pelo fato dela ter sido contaminada por aquele yokai, ou simplesmente porque ela já era um monstro e só estava andando entre os humanos. O fato é o seguinte, a história, até o momento,
ela deixa essa margem para nós entendermos que ela vai começar a jornada junto com o Mao-sama, que é o que está acontecendo. Eles estão juntos, o Mao está na procura desse gato aí, objetivando uma vingança, não sei, algo pessoal, e a Nanoka quer entender um pouquinho mais sobre a história dela, ou o que está acontecendo com ela depois daquela passagem para outra era do Japão. Então eles agora estão juntos e começaram a vivenciar algumas experiências, tanto que a primeira experiência que eles têm é combatendo com um cara que é tipo um serial killer, que está matando jovens e decapitando as cabeças deles, por algum motivo em específico. E então nós percebemos que depois de alguns capítulos ele não passa de um yokai, era um marido de uma mulher, de não sei de onde, que tinha sido atacado por um demônio e agora ele já estava morto, e aí foi possuído por esse yokai. E aí começa a desenrolar essa trama, é a primeira aventura de muitas outras, acredito eu, entre o Mao e a Nanoka. Então assim, nós já temos o mais do mesmo, é disso que eu estou falando. É em relação a gente ter dois personagens de eras diferentes que se unem em prol de um objetivo maior, que acabam juntando forças para alcançar esse objetivo, e no meio desse trajeto aí, de toda essa tramitação de acontecimentos, eles passam a desenvolver um certo sentimento. Não sei se é o fato da Nanoka e do Mao, mas tem tudo para acontecer isso. Então é o mais do mesmo, só que com elementos diferenciados. Uma coisa que eu percebi desse mangá de Mao, esse novo mangá da Rumiko, é que ele é um pouco mais pesado do que os outros. Pelo menos nos primeiros capítulos ali, os primeiros momentos, os primeiros acontecimentos, a gente pode perceber que tem alguns acontecimentos um pouquinho mais sérios. Por exemplo, sangue e evidência, uma coisa que não é que não tinha no Inuyasha, até tinha. Mas, por exemplo, decapitação de cabeça e mostrar algumas cenas. Não lembro de ter umas cenas tão pesadas assim. A parte que a Nanoka perde o braço e mostra assim o braço, essas coisas assim eu não lembro de ter visto em Inuyasha. E Ranma também, Ranma era um pouco mais suave, né? Então esse mangá, ele mostra um pouquinho mais de seriedade, sabe, de maturidade, pelo menos na arte ali. E o enredo, ele é basicamente a mesma coisa de Inuyasha. Ele segue ali o mesmo plot, não é exatamente que seja 100% congruente com o que foi apresentado em Inuyasha, a mesma proposta, não é exatamente isso, mas tem uma similaridade, você consegue perceber que é uma coisa ali da Rumiko-san. Então, enfim, era isso que eu queria comentar com vocês a respeito desse novo mangá. Estou acompanhando e sugiro que vocês também acompanhem, porque é um mangá muito da hora, vale a pena acompanhar. E esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe o que fazer. Deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos futuros que eu enviar aqui no canal. Beleza? Aqui na descrição tem um link que vai te redirecionar lá para o perfil no Instagram. Segue nós lá, conto muito com o vosso apoio. A gente se vê no próximo vídeo. É nóis, valeu, falou e tchau. Dá like!